começando mais um ConcaCast, o ConcaCast número 6, e hoje um tema muito importante. Eu sou o @Cauê_Martinelli e Black Lives Matter sempre. E eu estou aqui com o meu amigo argentino. Olá, Cauê, tudo bem? Falei argentino aí, mas eu vou falar em português para nossos amigos ouvintes do Brasil e dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo inteiro, que tem Sim. Tem ouvintes de outros países e eu quero abraçar também a eles. Eu sou @David_Gerova. Aí me procura no Instagram. E é um prazer, como sempre, compartilhar esse podcast com você, Cauê, mas assim com todos os amigos ouvintes do ConcaCast. E como você mesmo diz, não estamos sozinhos no mundo e hoje convidamos uma pessoa muito especial, mulher, nordestina, baiana de Salvador, Louise Maiana, com a gente para debater o assunto sério que é o racismo. Como o Cauê bem disse, eu sou jornalista, negra, baiana, soteropolitana, com muito dendê na veia. Me acompanhe no Instagram, @Louise Maiana, preta com nome francês, Louise com S Maiana. Nossa, que como ela é chique! Foi demais. Uma das pessoas mais animadas que eu conheço. Olha só. Vocês são lindos. Bom, a gente está se divertindo aqui na entrada, mas o tema hoje é sério. A gente vai falar sobre racismo, que é um tema que tem chamado a atenção do mundo inteiro, e ainda bem que tem chamado a atenção, mas infelizmente, por conta de mais uma tragédia envolvendo pessoas negras, o caso que repercutiu no mundo inteiro, que aconteceu lá nos Estados Unidos, com o George Floyd, e a gente vai debater não somente esse caso, mas os protestos que se alastraram pelo mundo, e também o racismo, se é que ele existe ou não no Brasil. Existe ou não no Brasil o racismo, Louise? Certamente, infelizmente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Protestos contra o racismo ganharam força em todo o mundo por causa da morte de George Floyd, um homem negro, vítima da truculência de policiais norte-americanos. No dia 25 de maio, um vídeo mostra um policial branco ajoelhado, asfixiando o pescoço de Floyd. Durante os angustiantes 10 minutos de vídeo, é possível ouvir George dizer: "Eu não consigo respirar." I can breathe. Please, the knee in my neck. I can breathe. Testemunhas no local imploravam para que o policial saísse de cima do pescoço dele. No entanto, George morreu de uma parada cardiopulmonar ali, na hora. Desde então, a frase "I can't breathe" virou um símbolo da indignação de quem não aguenta mais o racismo. É interessante a gente notar que esse protesto ele tem uma coisa um pouco diferente dos que vinham acontecendo nos últimos anos, né? Antes a gente via muito os jovens negros protestando contra esse tipo de violência, contra o racismo, e agora a gente percebe que tem jovens brancos também ali fazendo parte dessa manifestação, ou seja, é uma indignação que vem de todos os lados, né? Que acabou acontecendo de todos os lados, todo mundo ficou muito chocado com o que aconteceu. Agora eu queria saber de você, Luiz, por que você acha, né, que de repente esses protestos, essas manifestações ganharam tanta força, diferentemente do que a gente via no passado, né? E que acabou rompendo barreiras, não ficou só preso ao que está acontecendo nos Estados Unidos, mas outros países aderiram a essas manifestações, inclusive o nosso país, o próprio Brasil. Olha, Cauê, eu acredito muito, e sei que isso é verdade, que o racismo não afeta apenas a população negra. O racismo afeta a todos. Toda a sociedade sofre quando um pai de família morreu, assim como George Floyd. Ou todo o Brasil sofreu com a morte de João Pedro. Famílias, universidades, a sociedade civil sofre quando perdemos alguém. Assim como tem acontecido com a Covid. Toda vez que tem um número maior de pessoas vítimas da Covid, o Brasil todo sofre. Então eu acho que o racismo não é uma coisa isolada apenas para o negro lutar contra, mas é uma coisa que a sociedade civil deve se juntar, e eu acredito que esse tipo de pensamento é que tem feito com que tantos brancos se manifestem também a favor, na verdade, contra o racismo. E por que ganhou tanta repercussão? Eu cheguei até a ouvir de alguns jornalistas que desde 1968, que foi quando o irmão Martin Luther King morreu, essa foi uma espécie de segunda maior manifestação, né, depois da morte dele. E eu acredito que
O vídeo em si foi muito chocante. Você ouvir, é muito. Você ouvir, eu cheguei a ver o vídeo, cheguei a ouvir alguns áudios, e quando você ouve ele, please, please, por favor, eu não consigo respirar. E aquela voz sufocante, isso sufoca qualquer pessoa que assistiu aquilo ali. Outra coisa que acho que certamente comoveu muitas outras pessoas foi a reação da Casa Branca. Então, quando a gente vê todo esse cenário e a Casa Branca se pronunciando, se referindo aos manifestantes como vândalos, terroristas, exigindo que os governos estaduais e as prefeituras fossem mais duras no combate a essas manifestações, e ofendendo assim os manifestantes, que em muitos lugares os manifestantes se apresentaram pacíficos, isso também foi assustador, e eu acho que isso também só fez inflamar ainda mais as manifestações. E é curioso, né? Porque os Estados Unidos, em 2008, elegeu o seu primeiro presidente negro, né? Sim. E agora a gente vê um retrocesso total com as declarações do Donald Trump, e foi o que você falou, as ações do presidente, né? E eu acho que isso também gera uma indignação nos Estados Unidos. E o caso do George Floyd, pelo que a gente entende da cultura americana, do histórico deles, não é um caso isolado, né? Uhum. E até você falou que ele ficou muito tempo sem respirar e pedindo, né? I can breathe. E isso virou um cartaz de muitos manifestantes. Eles colocaram essa frase, I can breathe, eu não consigo mais respirar também, diante dessa situação. Então, esse sentimento de indignação não é só pelo caso dele, mas eu acho que é uma representação de algo massacrante que acontece e tem acontecido nos Estados Unidos com os negros, né? Até eu achei interessante uma fala da filha dele, que tem só 6 anos, a Gianna. Ela disse, meu pai mudou o mundo. Cara, é muito forte você ouvir isso de uma criança de 6 anos, vendo tudo que aconteceu por conta da morte do pai dela, entendeu? Sim. É para você ver que as crianças, elas têm uma grande percepção. E muitas vezes são grandes vítimas do racismo também. Imagine como isso não vai reverberar na vida dessas crianças. Esse sufocamento é sentido por todos aqueles que já viveram situação de racismo e pelas pessoas que lutam a luta racial. E reforçando o que eu já disse, a luta racial pode ser de um preto, pode ser de um branco também. E aqui você entra em um outro ponto, que esse não é um caso isolado também, né? As comunidades negras, elas estão submetidas ao racismo todos os dias. Então, todos os dias tem um negro que é assassinado, todos os dias tem um negro que é preso injustamente. Sobre essa questão racial lá nos Estados Unidos, você comentou também sobre uma coisa que todo mundo fala, do sonho americano, que foi algo pontuado e sinalizado em um dos discursos do irmão Martin. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. O racismo, ele está enraizado nas estruturas, né? A gente vê o racismo no Estado, a gente vê o racismo nas leis, a gente vê essa segregação. E aí é uma engrenagem, né? Você vê isso refletido no Estado, na política, na segurança pública, na saúde, na educação. Então, quando você começa a analisar, é um problema em cadeia. Eu queria justamente falar disso, né, no racismo no Brasil. Depois da sua resposta, queria compartilhar também uma informação do racismo nos outros países da Latinoamérica. Mas assim, eu estava lendo uma notícia que falava assim, ó, em Brasil, de cada 10 pessoas mortas ou assassinadas pela polícia, 8 são negras. É uma cifra maior que Estados Unidos. Então, depois do que aconteceu em Estados Unidos com a morte do Floyd, parecia como que Estados Unidos é o único país racista, porque acontece isso. Mas os dados falam que o Brasil é ainda pior no caso das mortes pela polícia que Estados Unidos. Como você vê essa triste realidade? Mais uma vez a gente retoma a esse racismo estrutural que se manifesta de formas diferentes em cada país. Nos Estados Unidos existe esse racismo estrutural, existe. No Brasil, isso também existe, e vale ressaltar, inclusive, que o racismo estrutural é diferente do racismo institucionalizado. E a gente tem as duas coisas aqui no nosso país. A gente tem esse racismo institucionalizado a partir do momento em que as instituições policiais, elas colocam
um estereótipo do bandido e associam muitas vezes o ato criminal à pessoa negra. Recentemente eu estava conversando com meu pai já tem mais de 60 anos, meu pai tem 66 anos, e ele foi parado numa blitz. Cara, meu pai 66 anos, a cabeça toda branca, ele parado numa blitz com uma arma na cabeça dele lá em Salvador, que é uma cidade predominantemente negra, que é uma África no Brasil, que tem essa história negra, afro, muito forte, a partir das religiões de matrizes africanas, através do Pelourinho, enfim, através da construção de Salvador, foi com base nos africanos, na história africana. Então, você vê esse tipo de coisa. Às vezes, um branco da mesma idade, com o mesmo porte, vestindo a mesma roupa, dentro do mesmo carro, não fosse abordado naquela blitz, ou se fosse abordado, seria abordado de uma forma diferente. A gente vê que, no caso, lá em 2012, o estudante também lá nos Estados Unidos, de 17 anos, que estava num condomínio de luxo, né? Ele foi assassinado pelo segurança, e ele não estava nem armado. Mas se você for pegar, às vezes, uma blitz com um menino branco da mesma idade, no mesmo local, perfil, horário, o tratamento não é esse. Então, acho que é isso que faz com que os negros morram mais aqui dentro do nosso país. E tem uma questão também, você falou de muitas coisas que eu até nem tinha parado para pensar tanto, e foi muito interessante, mas tem uma coisa que eu ouvi até um pouco antes da gente gravar. Eu já entrevistei um senhor, que ele é doutor em História da Economia, e ele fez um estudo sobre a história econômica, muito olhando para os trabalhadores negros na pós-escravidão, né? E aí ele fala muito a respeito de um racismo que existe também estrutural na seguinte questão: dificilmente nós percebemos negros em cargos de liderança, principalmente mulheres negras. Então o racismo ele é pior, não pior que nos Estados Unidos, mas ele é uma coisa tão forte, tão marcante, que ele existe de uma maneira que a gente não percebe, mas ele é algo sim presente e muito visível. Até recentemente teve um caso que foi muito chocante e interessante até, que foi da Globo, né? Que eles fizeram uma pauta discutindo o racismo, né? O programa lá em pauta, e só tinham pessoas brancas, né? E isso gerou uma discussão na internet, e no dia seguinte, né, no programa, a Globo colocou só jornalistas negros para debater o assunto. Mas isso mostrou para as pessoas que ninguém nunca tinha reparado antes, que num dos programas um dos programas principais do canal, que lida com notícia, que lida com debate, não tinham pessoas negras ali, em um dos principais produtos, né? Então, isso é um exemplo, eu não estou culpando a Globo, não é isso, eu só estou trazendo um exemplo de algo que acaba passando desapercebido aos nossos olhos, mas que existe de uma maneira totalmente presente, né? Só que eu acho que o que a gente pode refletir também no que tange isso aí, Cauê, é sobre o que a gente quer ver, entende? Porque enquanto sociedade, se a gente se fecha e se a gente tem aquele olhar massivo, aquele olhar cheio estereotipado, a gente não vai conseguir avançar enquanto sociedade. Então quer dizer que foi preciso um debate sobre racismo para uma primeira vez na história todos os jornalistas negros se reunirem para poder debater alguma coisa? Entende? Então acho que isso a gente precisa, a presença do negro precisa ser naturalizada. Eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de negros, negras, agradecendo a minha presença ali, Cauê. Poxa, obrigada. Poxa, eu tenho uma filha que ela adora te assistir, porque ela fala, nossa, ela é igual a mim. Cara, não tem coisa melhor, feedback melhor do que você ouvir isso, entende? Agora, pior do que tudo isso é você perceber através dos números que o negro é marginalizado o tempo inteiro. Que dentro de uma comunidade, você receber uma casa foi, não sei nem qual é a expressão que eu posso utilizar, mas recebeu 70 tiros de fuzil e matou uma criança. Tipo, gente, eu de verdade, isso é uma coisa que tem mexido muito. Primeiro porque na pandemia eu tô muito sensível, viu? E ver toda essa situação no meio de uma pandemia mexeu demais comigo. Eu não consigo imaginar como que estão os pais dessa criança. Entende? E isso é uma coisa que repercutiu. Eu falei sobre os casos subnotificados porque de fato existem, que são de pessoas dentro das comunidades que são assassinadas e que ninguém sabe cadê, para onde foi parar aquele corpo, aquela vida.
E do meu canto nasci, cresci, venci minha esperança. Deixa eu cantar. Quando eu canto, sou mais negro, sou mais forte. Luiz, temos uma discussão agora. Eu acho que alguns anos atrás, a sociedade, as mídias, talvez estão falando de machismo, por exemplo. Agora todo mundo fala do racismo. Eu penso uma situação de uma mulher negra e pobre. Uma situação assim bem extrema, não? Penso num país racista, talvez como pelos lados, né, como o Brasil e outros países da Latinoamérica, como assim o indicam também outras pesquisas, a situação dessa pessoa em um sistema machista e racista, ser mulher, ser negra e talvez uma classe social baixa, sabe? Sem muitos recursos. E penso nessa mulher e quero saber a sua opinião. E também perguntar como foi sua experiência em contextos sociais, se você alguma vez foi vítima de uma situação assim de racismo, alguma situação que você parou para pensar, nossa, você está me tratando diferente da outra pessoa, e sou igual que todos. Teve alguma situação assim? Diversas vezes. Não consigo nem contar nos dedos. Infelizmente, é uma coisa que a gente às vezes tem coisas que a gente precisa fechar os nossos olhos, porque para a gente ter sanidade mental, eu digo assim, fechar os nossos olhos a algumas atitudes, alguns olhares para a gente, entende? Eu já viajei, eu prefiro não citar qual que é a região do Brasil, porque eu também não quero julgar ninguém, mas eu viajei com o Reginaldo, inclusive, para uma região do país. Nós fomos numa feira, a gente estava passeando para conhecer a cidade turística. A gente estava passeando e a gente encontrou uma feirinha de food truck. Vamos entrar aqui, vamos ver o que tem. Um monte de gente lá e tal. Não tinha um negrinho na feira, não tinha. E aí todos os olhares foram voltados para a gente, olhares de discriminação, olhando dos pés à cabeça, aquele olhar de canto de olho, que é um olhar que acua a pessoa, né? Daí o Reginaldo falou assim, e eu já estava ficando assim meio constrangida, chateada, e o Reginaldo falou, não, vai ficar triste por quê? Nós somos a atração aqui, nós somos os artistas aqui, nós somos os diferentes. Vamos olhar isso por essa perspectiva. O Brasil, isso aqui é o retrato do Brasil. O Brasil miscigenado, mas desigual ao mesmo tempo. Vamos erguer nossa cabeça aqui, porque nós somos os tops. Aloysio, queria contar uma situação. Eu, como estrangeiro, um país totalmente diferente do Brasil, na Argentina. Eu não sei se eu falei com você quando eu cheguei no Brasil ou com outra pessoa, porque assim, em nosso país, na Argentina, os historiadores e a educação realmente é racista. Não tem os livros da história, ou pelo menos a maioria, não falam dos negros na Argentina. E pelo que falam alguns historiadores, o negro teve um papel fundamental no começo do país. Foi uma comunidade muito forte. Os livros de histórias falam que eles foram mortos na guerra e acabou. Então, ninguém conhece a história dos negros na Argentina. E é tão assim que eu vou contar uma situação que eu estava falando com uns amigos de lá essa semana, que quando a gente fazia aquelas obras de teatro, sabe, para representar algum dia histórico da Argentina, o cara que vendia na rua era pintado de negro, sabe? E o cara rico sei lá, da fazenda, assim, era branco. Mas que vendia na rua, as professoras pintavam de negro. E ninguém parou para pensar isso nunca. E agora que a gente tem um olhar mais crítico das coisas que estão acontecendo, ou pelo menos eu, cara, isso é muito racista. Eu lembro que uma vez você tinha comentado com isso então comigo. Foi com você. Infelizmente é isso mesmo, né? O racismo estrutural é exatamente esse. A gente viu aí o dia de celebração da abolição da escravatura. Nossa, quem foi que aboliu a escravatura? A gente não conta a história dos negros que
entregaram suas próprias vidas para que outros negros tivessem liberdade. E a gente também não fala que na abolição da escravatura não teve total liberdade. Os negros saíram lá, estão livres, mas sem dinheiro, devendo. Enfim, a gente sabe que existe todo um contexto, eu sei que não é esse o foco aqui do debate, mas não foi tão simples assim, não foi como um passo de mágica. E quem que levou o mérito? Uma princesa? Então a gente... Por que isso? Porque a história conta isso. Isso você sentiu na Argentina, aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, dentro das escolas, a gente não tem aquela história da cultura afro, a gente não tem isso aqui. A gente tem em Salvador museus afro, a gente tem um museu afro brasileiro aqui no Parque do Ibirapuera, que é pouco visitado, que as pessoas não conhecem, e que a cultura afro faz parte da cultura de todo brasileiro. Eu, como mulher, voltando ao que você comentou, é difícil, isso que eu sinalizei do Reginaldo foi uma coisa leve, mas eu já tive, por exemplo, implicâncias com o meu cabelo. Eu já ouvi gente dizer, mas é porque eu não gosto muito do seu cabelo. Seu cabelo fica bonito quando é alisado. Eu aliso hoje o meu cabelo porque eu estou num processo de transição capilar, porque por muito tempo eu fui refém da química, e porque hoje eu entendi que eu tenho o poder de decidir como que vai ser o meu cabelo. O cabelo é meu, eu decido, ele vai ser do jeito que eu quiser. Uhum. E ninguém que me ouvir aqui que não me dê palpite de meu cabelo, viu? Só se eu perguntar. E eu sou azada, viu, Cauê? Porque eu tenho um aplique aqui dentro de casa, aplique liso, eu tenho um aplique crespo, eu uso turbante, eu uso sem turbante. Eu acho que eu tenho a liberdade de usar do jeito que eu quiser. Eu não quero ninguém impondo ditadura sobre mim, entendeu? Eu acho que isso também é um ponto a se refletir, porque o cabelo afro é uma atitude, manter o seu cabelo afro é também uma atitude política, não é só uma questão estética, é uma questão política, de autoafirmação. É muito importante você deixar o seu cabelo afro. Adoro quando outras pessoas vêm discutir o racismo, acho importante, mas o lugar de fala para você discutir o racismo, sim, é do negro. O negro sabe, o negro sente na pele todos os dias o que é o racismo. Então, tudo isso são paradigmas que devem ser quebrados para poder a gente evoluir enquanto pessoa e evoluir enquanto sociedade também. Tem gente que fala sobre meritocracia, acho ótimo. Gostaria muito de disputar uma vaga de concurso público ou do vestibular ou uma vaga de emprego de igual modo com uma pessoa que seja branca. Gostaria, é o meu sonho. Mas na prática isso não acontece. Infelizmente não é isso que acontece. Então acho assim, inclusive quero dar os parabéns aí para os meninos, viu? Por essa iniciativa, por vocês terem me chamado aí, para mim é um grande prazer. Eu acho que, voltando só um pouquinho a respeito das políticas públicas, a gente tem realmente algumas políticas, a gente tem realmente esse engajamento para combater a prática do racismo. Infelizmente, ainda não foram suficientes para que a gente consiga superar esse abismo racial que a gente vê nos Estados Unidos, que a gente vê no Brasil, que a gente vê em vários outros lugares do mundo. E a gente precisa se municiar disso aqui, desse conhecimento para quebrar essa barreira. E para que cada vez mais o negro consiga o seu espaço, não na tentativa de super valorizar o negro ou, sei lá, criar uma rivalidade, mas unidos em sociedade a gente consegue ter um mundo melhor. E você falou um pouco de contexto histórico, eu fiz uma pesquisa, inclusive foi com esse mesmo doutor, o Ramatiz Jacino, e ele, no estudo dele, ele descobriu que em 1854, descobriu assim, né, ele conseguiu investigar e viu que em 1854 o Brasil teve uma lei que proibia pessoas que foram escravizadas de estudar. E depois, em 1878, uma lei que proibia pessoas que também já foram escravizadas de trabalhar em determinados empregos, porque eles entendiam que essas pessoas não eram capazes. Então, assim, a gente fala muitas vezes, né, sobre Estados Unidos e essas leis de segregação, mas o Brasil viveu durante muito tempo e inclusive na Constituição, na legislação brasileira, existiram também leis que discriminavam os negros de uma forma muito evidente, né? E faziam esse tipo de segregação. Bom, pra gente encerrar, eu não sei se alguém quer concluir mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa pra gente concluir. Eu não quero tornar massivo esse debate, mas é algo que a gente precisa, sim, falar sempre. Não só agora nos Estados Unidos. Quando eu vi aquela manifestação nas redes sociais, com a tela preta, eu achei super legal, inclusive eu postei nas minhas redes sociais falando, olha gente, eu estou super emocionada e eterna gratidão por todas as pessoas que estão se unindo a esse movimento. Vidas negras importam.
mas vidas negras importam não só quando acontece uma coisa dessas nos Estados Unidos, vidas negras importam sempre. A gente teve aqui no Brasil uma manifestação muito mais forte quando aconteceu o que aconteceu com o Floyd do que quando aconteceu com João Pedro. A gente precisa normalizar o respeito aos negros e não a criminalização dessa etnia. Louise, muito obrigado por você ter topado participar com a gente. O que você falou agora é muito importante. E assim, a gente queria já ter falado sobre esse tema na semana passada, mas as coisas foram acontecendo e a gente conseguiu porque porque você aceitou participar desse debate, aceitou conversar com a gente. E eu acredito que tanto pra gente, obviamente, mas o Davi pode falar melhor, mas para quem está nos ouvindo agora no ConcaCast, com certeza foi uma coisa que enriqueceu muito o debate. E é importante que a gente continue falando sobre isso. O ConcaCast sempre tenta trazer de uma maneira descontraída determinados assuntos, mas a gente sabe que alguns temas são fortes, são pesados, e ele requer uma seriedade. Foi isso que a gente procurou trazer na nossa conversa de hoje. Obrigado, viu, você ter participado aqui com a gente. Obrigado. A gente vai chegar nesse dia que a gente vai conseguir sorrir um pouco mais. Com fé em Deus. E Louise e Maiana, gente, um dia eu vou convidar a Louise para um tema mais descontraído, porque a Louise é um barato, é D&D puro. Obrigada, Cauêzinho. A gente vai dar um abraço em dezembro, né? Porque agora não pode, mas em dezembro... Não pode. A gente sai de férias, então um abraço de agradecimento. Tu fica prometendo, a Louise é sinestésica. A Louise adora um abraço. Total. Eu vou querer abraços de 10 minutos. Louise, brigadão, viu? Davi, semana que vem, semana que vem não, essa semana a gente tá aí com um programa especial de Dia dos Namorados, então a gente se vê ainda essa semana, viu? E aí, Cauê, até mais! Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice.